realizadas em bares e restaurantes. Na Igreja Gabola, o álcool é o que nos conecta com nosso Deus. Quando estou sob a influência do álcool, estou sob a influência do Espírito Santo ao mesmo tempo. Gabola significa beber em Tissuana, um dos idiomas oficiais da África do Sul. Aleluia, glória a Deus. Paz e graça a vocês inscritos aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar falando mais uma vez sobre o advento neopentecostal, tá certo? O advento neopentecostal está destruindo as referências que sobraram do pentecostalismo clássico. Tá demais, gente. Tá demais. E em alguns casos chega a assombrar as inovações e os modismos que o movimento neopentecostal tem produzido. E eu vou mostrar isso aqui neste vídeo. E são vídeos que mandaram para mim que, se não fossem filmados, você não acreditaria. Mas a gente vai usar esse material aqui hoje justamente para ensinar lições práticas para não sermos vítimas desse sistema e também livrarmos pessoas que estão presas por aí, ok? Mas antes de falar alguma coisa sobre este assunto, eu queria convidar você que ainda não é inscrito aqui a se inscrever no canal. Se inscreve no canal, ativa as notificações, veja o sininho de notificação se está ativado, tá certo? Deixa o comentário no rodapé e, se possível, compartilha aí os nossos vídeos, ok? Então, sem mais demoras, a gente vai tratar deste assunto que é preocupante. Por que eu digo assim? Porque é preocupante. Porque tem induzido muita gente ao erro e ao engano, minha gente. E milhões de pessoas estão vivendo nesta ilusão do movimento neopentecostal. Duvida? Então eu vou usar os materiais que estão aqui para provar a você que este movimento neopentecostal não é de Deus. Não é de Deus. Então, sem mais demoras, vamos ao primeiro vídeo. As celebrações da Igreja Gabola da África do Sul são realmente uma festa regada a cerveja e uísque. Os fiéis podem beber álcool durante os cultos e, inclusive, as cerimônias são realizadas em bares e restaurantes. Na Igreja Gabola, o álcool é o que nos conecta com nosso Deus. Quando estou sob a influência do álcool, estou sob a influência do Espírito Santo ao mesmo tempo. É impressionante como esse movimento tenta atribuir ao cristianismo o mundanismo. Vocês percebem isso? E ainda tentam justificar suas diabruras colocando o Espírito Santo de Deus no meio. Impressionante. Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 a 30, Paulo diz assim: Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar discípulos para si. Veja que a metodologia aí deste movimento é sempre agradar o público, para que o público, através daquele modismo ali, se chegue para Deus. São as estratégias mundanas criadas justamente para atrair discípulos para si, tá certo? Com palavras mentirosas, doutrinas falsas. Então, em primeira análise que eu faço, é que há uma tentativa de introduzir o mundanismo dentro do cristianismo para causar um crescimento gordo, coisa que a Bíblia não dá base para isso.
Gabola significa beber em Tissuana, um dos idiomas oficiais da África do Sul. De acordo com o fundador, a ideia é atrair os fiéis rejeitados pelo consumo de bebidas alcoólicas por igrejas tradicionais. Não é uma desculpa para beber, porque quando vamos, abrimos a Bíblia, lemos versículos e rezamos. Após adorar a Deus, higienizamos nossos estômagos com uma cerveja. É impressionante como esse povo tenta justificar suas diabruras usando as escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência cauterizada. Eles falam mentira, eles são hipócritas. Impressionante, tentam justificar suas diabruras usando o mundanismo dentro do cristianismo. Não existe um texto específico proibindo o consumo de álcool nas escrituras, não existe. O que existe é ensino apostólico para a questão da convivência cristã, da conveniência cristã, tá entendendo? Da edificação ao próximo. Então a gente tem que fazer de tudo para que o nosso próximo seja edificado. Porém, não existe textos específicos dizendo que o cristão não pode consumir bebida alcoólica, ok? Mas isso não é justificativa para sair por aí bebendo, não. A Bíblia nos aconselha e nos recomenda não nos embriagarmos com o vinho que a contenda, mas encher-nos do Espírito, dia após dia, estarmos sempre cheios do Espírito Santo de Deus. Então eu vejo aí uma proposta falaciosa, tendo em vista a grande apostasia, iludindo a mente dos incautos, levando muitas pessoas a praticarem essas diabruras que não têm base bíblica. Lamentável isso. A congregação Gabola não é reconhecida oficialmente pelo Conselho Sul-Africano de Igrejas, o que não parece fazer muita diferença para os fiéis. Não há nada como a Gabola. Na nossa igreja, a pessoa pode aprender, crescer, porque está entre gente que não julga, que nos permite sermos como somos. A África do Sul proibiu a venda de álcool durante o confinamento contra a Covid-19, mas a proibição já foi revogada para a alegria das almas e dos corpos da Igreja Gabola. É impressionante como as pessoas tentam usar as escrituras para dar base às suas diabruras, quando na realidade ela segue na contramão dessas ideologias ditas cristãs. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não seja conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que é que a Bíblia recomenda? Recomenda para que os cristãos, a Igreja de Deus, não se conforme com o sistema. Procure apresentar-se de corpo e alma em perfeito sacrifício agradável a Deus. Não se conformar com o sistema é não se adaptar ao mundanismo, ou seja, não ser absorvido pelo mundanismo. Tem muitas igrejas aí que elas preferem se adaptar ao mundanismo do que propriamente transformar o mundo. Foram absorvidas pelo mundanismo. Não é o evangelho que tem que se adaptar a você, ao seu comportamento, sua conduta, seu caráter, não. É a sua conduta, seu comportamento, seu caráter que tem que se adaptar ao evangelho. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não preciso usar as ferramentas do sistema, do mundanismo, para promover edificação na minha vida. Não. O Evangelho de Cristo é suficiente para promover essa mudança de vida, posição e situação. Tá entendendo? Então, se eu estou no Evangelho, eu sou nova criatura. Se eu estou em Cristo, o meu procedimento agora é totalmente diferente. Então, nada do que a gente viu neste vídeo corresponde à verdade do Evangelho. Estão promovendo um outro Evangelho que não é o de Cristo. Tá certo? E nesse segundo vídeo que eu vou mostrar aqui, vocês vão ver perfeitamente o que eu estou tentando passar. Once. O mais absurdo disso tudo é que o povo aplaude essas diabruras aí, minha gente. É impressionante como o povo gosta de ver o circo pegando fogo. Eles aplaudem, eles elogiam. Meu Deus do céu. Então, qual a minha análise sobre esta situação em que os cristãos estão atravessando hoje, minha gente? Essas bruxarias promovidas por esses falsos obreiros, falsos pastores, essa turma que anda aí pregando um outro evangelho que não é o de Cristo. Qual a minha conclusão disso tudo? É o cumprimento da grande apostasia predita pelo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na primeira carta, capítulo 4. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, a gente vê uma crescente atuação de espíritos enganadores atravessando os continentes, chegando em lugares, corrompendo mentes, corrompendo pessoas. Impressionante. Essas bruxarias africanas têm chegado aqui no Brasil e esses modismos, essas inovações têm transformado aquilo que a gente entende sobre o Evangelho de Cristo, da graça de Deus, promovendo um outro Evangelho que Cristo nunca pregou, os apóstolos nunca ensinaram. E o que mais me impressiona é que pessoas vão se levantar para defender essas bruxarias aí, esses picaretas da fé, essas pessoas que não têm o mínimo misto de sentimento, de temor pelo Evangelho, de temor pela pessoa de Deus, de temor pelo Espírito Santo do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja a estarmos firmes na fé, pelejando, batalhando a favor do Evangelho contra essas heresias promovidas pelo império das trevas, pelo espírito do erro, o espírito do engano, que tem usado homens e mulheres a favor das trevas, a favor de Satanás, para corromperem o Evangelho de Cristo, o Evangelho simples, puro, genuíno, pregado pelos apóstolos, ensinado por Jesus Cristo. Mas não, o que a gente vê hoje são verdadeiros teatros de horrores, promovidos pelo mal com roupagem cristã. Mas que Deus nos ajude, irmãos, a estarmos sempre atentos, fazendo apologética, denunciando o erro em nome de Jesus. Não se cale, mas seja um arauto de Deus, denunciando heresias e hereges, inovações e modismos. Amém? Se você gostou do vídeo, então deixa um legal aí, um comentário no rodapé e até um próximo vídeo, se Deus quiser.